Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando hoje das movimentações aí que o preço fez, né? Para variar, o índice ficou de novo naquele range, naquela travada que ele está ali naquela região, mas isso a gente vai falar daqui a pouco, a hora que a gente for fazer o nosso estudo. E isso vai acontecer logo depois da vinheta. Bora lá, né, galera? Vamos falar aí desse índice, o que que aconteceu hoje, né? Como você já sabe, a gente faz todos os dias aqui os estudos, né? E se você tá chegando agora no canal, tá caindo de paraquedas nesse vídeo, esse canal a gente fala sempre sobre Smart Money. Tem uma playlist totalmente de graça aqui que eu vou deixar no card que se chama Smart Money do Zero. Nela você vai conseguir aprender, pegar todo o conceito do Smart Money que a gente ensina aqui no canal. Tem também o nosso grupo do Telegram, que é totalmente gratuito. O link está aí na descrição. Então, se você está chegando agora conhecendo o canal, já considera deixar aquele like, curtir o canal e se inscreve também lá no Telegram e participa da comunidade lá com a galera, que é uma comunidade nota 1000, a galera interage o dia inteiro, então eu tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai encontrar lá. Beleza? Então bora falar aqui do índice, o que que aconteceu com esse índice hoje, né? O índice, eu até estava falando com a turma lá na abertura, porque o pregão abre e já sai os tarados da boleta querendo sair boletando, quando na abertura do pregão, nesse meio de zona aqui, ó, eu tenho liquidez aqui, eu tenho liquidez aqui, e os caras me saem querendo boletar a abertura de mercado no meio. Assim, às vezes me tira a paciência, tá, turma? Mas levem em consideração que às vezes eu falo as coisas é pro bem de vocês, tá? Vocês precisam entender que ninguém ganha dinheiro apavorado para operar. O mercado tem que ter paciência, né? Quando a gente vê, ó, a paciência faz o quê? A paciência faz com que o mercado nos recompense, né? Galera que viu hoje ali, ó, depois de toda essa movimentação aqui, ó, tivemos a notícia, o mercado foi lá buscar a região do fundo. O que que aconteceu aqui, ó? O que o mercado faz todo dia, um sweep de liquidez, deixou todo mundo preso na venda e saiu estopando, e foi aí que a gente fez a operação, né? É dessa forma que a gente tem que entender, que vocês precisam entender como é que o mercado anda, né, turma? Como é que o mercado se comporta para que vocês possam entender da melhor forma possível e não ficar aí totalmente presos e reféns do mercado. O que precisa é ter a paciência, né? Atingiu a meta, tchau, cai fora, né? É o que eu falo sempre para turma. Hoje foi uma operação no índice, depois outra operação no Nasdaq, acabou me tirando na proteção, porque depois ele voltou e tá tudo certo, né? É assim que funciona, é assim que acontece. Hoje, a pena que eu já operei com a mãozinha mais leve, né? Porque eu tô começando a chegar perto de bater meta no teste, então não precisa pesar a mão. Aí eu acabei pegando o trade daqui de baixo e eu acabei saindo aqui, ó, na base, né, aqui onde bem nesse imbalance aqui, eu acabei saindo nessa região. Então eu peguei essa subida aqui, ó, mas a galera teve gente que carregou esse trade até lá em cima. E é espetacular, assim, ó, a visão todo mundo, né? Eu bati meta, caí fora. Eu tô nesse. Depois ainda teve a galera que eu vi pegando essa venda aqui, ó, quando ele quebrou a estrutura aqui, ó. Acabou pegando essa venda e acabou fazendo mais um zone to zone, ou seja, o índice, ele é uma mãe quando você tem paciência. O problema é que a maioria não tem paciência. Eu estava comentando hoje, a galera chega a fazer 10, 15, 20 operações no dia e acha que está operando smart money. Isso aí não é ser inteligente, isso aí não é smart, né? Operar é que eu fiz uma operação, deu, fui embora, depois de tarde cheguei em casa da academia, estava olhando o Nasdaq, acabei entrando outra operação do Nasdaq, pronto, 2 operações no dia. E acabou.
Não tem por que ficar fazendo operação feito louco. Vocês têm que entender isso, turma. Tá? Isso aí não. É assim, ó, só quem fica fazendo operação feito louco é esses caras de sala de call aí que quer que vocês assinam sala, que o cara fica olhando o candle de 5 minutos e boletando de 2 em 2 segundos, para que vocês possam ficar reféns aí de boletar. Aqui a gente não faz isso, vocês vêm na live. Na live, às vezes, eu nem falo de operação, fico olhando, batendo, a gente bate papo, olha aqui que movimento que está fazendo. Porque vocês têm que aprender que nem sempre o mercado vai ser toda hora. Você tem que esperar o momento certo para agir. E olha só, quem esperou o momento certo, o Fabrício, se não me engano, o Fabrício pegou 1.180 pontos na subida. Foi zone to zone. Entenderam? Por quê? Porque tem paciência. Não é boletador. Entendeu? Então é isso. Vocês têm que entender como funciona. Olha o Amauri. O Amauri, quando chegou no. O Amauri, quando chegou no canal, fazia 40 operações por minuto. O Amauri, né? Depois deixa no comentário, Amauri, que eu sei que tu vai ver esse vídeo. O Amauri fazia isso. Olha hoje, só faz operação certeira e está ganhando dinheiro que nem água na Apex, em dólar, no mercado americano. É assim que funciona. Se vocês não fizerem essa virada de chave, a coisa não vai andar. É operar pouco e operar bem, viu, turma? É isso que vocês precisam fazer, tá? Então fica mais essa dica aí pelo dia de hoje, né? O que acontece no pregão aí. Então bora falar das marcações aqui, que hoje o nosso estudo vai ser meio rapidão, porque hoje é aniversário da patroa e depois daqui a pouco a gente tem que sair, até por isso que não tem aula do treinamento hoje. O índice ele tá nessa consolidação aqui, ó, nesse range, tá? Vamos ter que deixar. Esse aqui eu vou deixar marcado aqui porque ele ainda tá, ele tá mitigando essa zona, tá? Ainda. Então ainda eu vou deixar essa região, porque vai depender da abertura amanhã, certo? Para a gente ver o que vai acontecer. Eu só peço uma coisa para vocês. Além do like, é cara, isso é de praxe. Mas tomem cuidado, tá? Tomem cuidado com essas marcações, às vezes, que a gente faz, porque assim, ó, turma, o preço, ele tá vindo. Deixa eu só ajustar esse imbalance aqui do sim. Percebam o que aconteceu. O cenário que a gente tem. Ele veio, capturou a liquidez aqui, subiu com tudo, não teve força para romper esse topo e voltou. O que vocês têm que prestar atenção nessa abertura de amanhã? Que quando ele chegar aqui, né, provavelmente, se ele vier abrir caindo e passar por essas regiões, não é chegar ali e já sair boletando na compra, porque esse preço ele pode passar direto. Afinal de contas, ele segurou no topo, ele está fazendo pullback. Ele tem alvo aqui embaixo, ó, ele tem alvo aqui nessa região de baixo. Então vocês têm que tomar cuidado. Para fazer compra, espera o preço te mostrar que ele chegou no lugar certo. Não sai boletando feito louco. O que a gente tem aqui são os possíveis alvos desse preço, né? A parte do o imbalance aqui embaixo, tem aquele outro imbalance lá embaixo, esse outro carinha aqui, ó. Né? A gente tem regiões que o preço tem caminho para ir. Então tomem muito cuidado, tá, galera? Tomem muito cuidado em relação a isso. Aqui a gente tem agora a abertura da manhã vai ser fundamental, tá? Porque a gente tem aqui essa zona de liquidez gigantesca que ficou, que a gente tem aqui um fundo, um topo triplo, tá? Então, além de tudo, tem que tomar cuidado com o sweep aqui para ele voltar a pegar essa liquidez aqui, ó. Certo? Porque ali ficou muito dinheiro preso, mas muito mesmo, tá? Então, tomem cuidado, só tenham como base isso aqui, ó. Olha o volume, né, que tivemos aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha o volume que a gente teve aí, que foi o quê? Stop dos comprados, além do que aqueles que que venderam, viraram a mão e agora estão querendo operar aqui. Lembrem-se, né, galera? Extremidade é onde está a liquidez. Então, sempre cuidem
Desculpa, para apostar do lado contrário. Não é apostar, né? Apostar é modo de dizer, eu não gosto de falar aposta, porque isso aqui não é nem opção binária, nem cassino. Mas o que eu digo é, prestem atenção do lado contrário, tá? Porque às vezes o preço pode enganar para ir pegar, só pegar a entradinha ali e depois voltar com tudo. A gente ainda tem essa região aqui de cima, ó. Essa região aqui dos 5 minutos. Vou botar aqui. Que é uma região muito importante esse order block aqui. E percebam, ele praticamente não foi mitigado ainda, tá? Eu achei que ele fosse ser mitigado agora, hoje, né? Nessa subida. Ele ia fazer o sweep aqui para depois da venda. Ele não teve força para fazer isso. Mas, então significa que ainda tem dinheiro preso lá e muito, porque agora ele deixou uma nova região aqui, tá? Então fiquem atentos em relação a isso. A gente não tem nem assim, ó, muitas zonas para a gente tá buscando opções, né? Para a gente estar trabalhando. A gente tem os alvos, né? Essa parte de baixo aqui como alvos, a parte de cima lá com... E esse meio aqui, ó, é um meio que não tem nada, tá? O máximo que vocês podem pensar em alguma coisa é nesse cara aqui, ó. Nesse imbalance aqui. Aqui pode ser um ponto interessante que o preço pode voltar, né? Ou seja um alvo do preço, caso ele rompa aqui amanhã. Faça isso aqui, depois ele pode dar continuidade dessa forma. Só lembrem de uma coisa, tá, turma? A continuidade da queda, ela depende de quebra de estrutura, que nós não tivemos ainda. Isso aqui eu não vou considerar um boss, tá? Então, assim, ó, a gente ainda está trabalhando nesse range aqui, ó. O preço consolidou. Então, para fazer um boss, ele precisa romper esse fundo aqui agora. Se ele segurar aqui e voltar, fiquem esperto com regiões vendedoras, porque aí ele pode voltar para fazer aquele o sweep de liquidez na região aqui dessa região aqui do 5 que ficou, para aí sim depois continuar, tá? Então, prestem atenção nisso. Do mais, o que a gente tem de marcação no índice é isso daí, ó. Os embalas, desculpa, ali embaixo e essas regiões aqui, que são as regiões aí que vocês precisam estar atentos aí para operar, beleza? Então, bora falar do Doleta. Doleta hoje foi de cinema também a venda, ó. Ele fez veio aqui só buscar liquidez, nem chegou perto do order block. Na verdade, a gente pode considerar porque esse cara aqui, ó, o resto é tudo inside candle, então isso sim até poderia se considerar. A gente não reviu isso daqui durante o pregão, então a gente tem que ficar esperto. Agora a gente está com uma outra região aqui, que é esse carinha aqui, certo? E renovamos a estrutura, né? Então, o que a gente tem aqui agora? Ó? A gente tinha um choque, nós fizemos um boss agora, tá? Então, e no time frame menor a mesma coisa, ó. Aqui a gente tem a mesma coisa, aqui eu tenho o choquinho, eu tenho o boss, tem um boss aqui, tem outro boss aqui, ou seja, a estrutura ela está de baixa, tá? Só que vocês não podem deixar de pensar, levar em consideração essas regiões aqui de cima para tomada de decisão, tá? Esse tipo de movimento aqui, ó, certo? Ou até mesmo ele perder esse topo aqui, voltar aqui e já virar. Tudo vai depender da abertura e depender da continuidade do preço amanhã. Então, por isso que tem que estar atento. O ponto que ele fechou é bem no meio, é um ponto horrível, tá? Aqui, o que a gente tem de característica? Formação de pivô, tá?
Ó, formação de pivô, teste do topo rompido. Abertura amanhã, se ele abrir rompendo aqui, ele está dando continuidade nesse pivô. Se ele abrir aqui para baixo, já era. Ele está dando continuidade no movimento de queda. Então, essas duas regiões aí essas duas regiões aqui do meio, elas são muito importantes amanhã para tomada de decisão, tá? Aqui, ó, vou deixar marcado essas duas, essas duas zonas aqui, ó, que é a partir do momento que o preço sair de cima dela, é que vocês têm que tomar a decisão, beleza? E lá embaixo a gente segue com as mesmas marcações, aquelas dos 5 minutos, do 15 minutos, aliás, que são os próximos alvos aí do preço, certo? Então, aqueles 2 order blocks ali na parte de baixo. Na parte de cima a gente segue também com a mesma coisa, esse order block aqui e aquela zona de imbalance aqui naquele candle lá de cima. Fechou? Bora falar do euro. O euro, olha lá, ó, foi hoje buscar lá o Fair Value Gap, chegou no ponto. Vocês viram que eu falo para vocês tomar cuidado, ó. Olha aqui, ó, que ele faz a captura de liquidez. Ele faz topo, depois ele volta abaixo do fundinho que ele deixou, aprisiona todo mundo na venda e depois sai estopando, que é o que faz ele chegar no alvo. É assim que funciona e a liquidez é desse jeito que ela vai fazer sempre, tá? O que a gente tem aqui agora? Primeira coisa é esperar ver como que o preço se comporta aqui em cima, tá? Então essa paciência vocês precisam ter. Porque como ele ainda está fazendo, ele tocou no imbalance e ainda está fazendo pivôs, né? Ele ainda está fazendo pivôzinho de alta, ó, ele ainda está fazendo topos e fundos mais altos. Então vocês têm que tomar cuidado em relação a isso, certo? Porque ele pode fazer esse movimento aí sim, depois a gente tem uma quebra e continuidade na descida. Mas a princípio tem que aguardar para tomada de decisão lá na parte de cima. Ou caso ele perca aqui, né? Faça esse movimento, tá? Ele perdendo esse fundo aqui, vocês vão ter que esperar por alguma coisa vendedora nessa região aqui, porque ele vai vir buscar essa liquidez que está nesse topinho, tá? Então, aí o movimento ele fica um pouco complexo, porque ele fica um movimento assim, ó. Ó, ele faz isso aqui, tá? Ele pega a liquidez aqui, depois ele raspa aqui na parte de cima e depois ele vai no alvo. Então, muito cuidado com esse tipo de formação aí para vocês estarem operando. Deixa eu só ver aqui no gráfico de 1 hora. O que a gente tem aqui, ó. Eu só vou marcar, eu vou deixar marcado esse imbalance do 60, tá, turma? Deixar marcado esse imbalance do 60. Vou deixar marcado a extremidade do 15, certo? O imbalance do 60. Fora isso, é o que a gente tem. E a gente tem isso aqui, ó, tá? Uma regiãozinha de liquidez aí na parte de baixo. Fechou? Então, essas aqui são as marcações que a gente tem para o euro para amanhã. GBP-USD está consolidado, tá? Ele segue nesse range, então a gente mantém as marcações que a gente tinha feito hoje, porque ele ainda está trabalhando dentro desse range, né? Então, ele precisa sair de algum lado para que a gente possa ter uma melhor região aí. O que a gente tem de expectativa aqui, ó? Ele fez o sweep aqui, deu entrada e fez um choque, tá? Então, é a mesma coisa que eu falei ali no euro, certo? Estejam atentos nessa zona aqui, ó, nessa região aqui de baixo. Quando a gente, opa, deixa eu só, ó. Quando a gente tira o zoom um pouquinho, vocês vão perceber que a gente tem aqui, ó, essa zona aqui.
Eu vou até deixar ela marcada assim, ó. Deixa eu botar. Entrando 5. Deixa como se fosse o 5 para ele ficar mais escuro e vocês terem mais atenção, tá? Mas aqui pode ser um bom ponto para pegar uma comprinha até na parte de cima, beleza? Então bora falar do ouro. O ouro segue travado aqui nesse range, né? Aquilo que eu tinha falado para vocês, ó, ele teve esse candle que ficou preso aqui. Agora ele veio, né? Ele veio liquidar ele, digamos assim, né? Deixa eu botar aqui, veio liquidar ele. E agora ele está nesse range, de novo, numa consolidação, tá? A gente só renova esse fundo, porque aqui é o fundo de continuidade, o topo de continuidade e o fundo de quebra de estrutura. Ou seja, se ele seguir aqui, ele vai para tende a buscar esses alvos, e para pensar numa venda, ele tem que perder esse aqui, tá? Ele teria que fazer isso aqui, voltar, e aí sim a gente tem de novo um cenário vendedor. Enquanto ele estiver acima dessa linha verde, a gente está olhando para os alvos lá de cima. Que preguiça, me desculpa, galera. Então, bora falar aqui agora do nosso Nasdaq, né? O Nasdaq acabou prendendo a gente aqui na operação. Prendendo não, né? Eu estava fazendo essa... Eu acabei entrando numa venda aqui, e aí ele me tirou aqui, ó. Depois, quando ele veio para romper e ficou segurando, eu acabei zerando, caí fora aqui, porque eu queria vir até esse embalo, esse aqui, ó. Mas o preço acabou ficando preso e travou aí nessa zona. Agora, o que a gente tem? Vamos olhar aqui o 1 hora. Isso aqui nos dá um norte muito bom. Gráfico de 1 hora, ó, order block, já tinha sido mitigado, veio, deixou uma nova região aqui, né, na abertura, depois que ele mitigou, e aí é onde ele veio hoje e deu a venda. Ele teve duas operações top hoje no Nasdaq. Essa compra aqui, que inclusive o Amaury fez ela, tá de parabéns, foi fantástico. Pegou na veia, ó, liquidez, duas zonas de liquidez, chegou aqui, não pensou duas vezes, entrou comprado e foi até o alvo lá de cima. Agora é o seguinte, ó, ele foi botar a liquidez aqui desse ponto, ó, tá vendo que ele rapou aqui? E o que nos indica é que possivelmente esse preço esteja fazendo esse movimento, tá? Só que, para que isso aconteça, a gente vai ter que aguardar no time frame menor que esse gráfico perca essa região, tá? Ou seja, a gente precisa que ele faça isso aqui, volte, desça, aí sim a gente pode pensar numa continuidade. E mesmo assim tem que ficar esperto por conta dessa região aqui, tá? Isso aqui, ó, topos mais baixos é um indício de que o preço tende a vir testar a parte de baixo. Por isso que a gente está olhando para baixo e buscando os alvos na parte de baixo do gráfico, porque graficamente ele está nos dizendo isso, tá? Fez o choque, fez o boss, agora ainda não fez outro boss, mas ele já não conseguiu romper topo. Para esse preço virar comprador, ele teria que fazer isso aqui, e ainda assim tem que tomar cuidado, porque isso aqui ainda pode ser captura de liquidez para descer, tá? Ele pode ter vindo fazer essa aqui, subir, fazer o Judas Swing para depois descer, tá? Então, a tomada de decisão tem que ser assim, ó, ver o que está acontecendo e não hesitar, e mais do que isso, manter o stop curto, tá, turma? Por causa da região que ele tá.
Aqui é uma região de meio de caminho, então tem que ficar esperto. O certo é fazer que nem o Amaury faz, que nem a galera tá fazendo no Nasdaq, no mercado americano. É buscar as extremidades, tá, turma? Sempre os melhores trades estão quando o dinheiro chega na extremidade, tá? E aqui, ó, depois dessa daqui, que ficou agora essa nova região, ó, eu tenho depois essa outra aqui, tá? Essa outra, esse outro carinha aqui, tá? Com esse imbalance todo aqui no meio, tá? Então tem que ficar esperto quanto a essa região aí, beleza? Deixa eu só tirar isso aqui, que isso aqui não tem mais nada, certo? E aqui também eu não vou marcar como order block, porque se esse preço vier aqui para baixo, ele vai passar batido desse fundo aqui. E para finalizar, o nosso S&P, que fez o... Olha a operação que deu no S&P. Acho que eu vou começar a olhar mais o S&P do que o Nasdaq, viu? Olha, tô vendo que aqui tem umas... Ele tá fazendo uma movimentação espetacular. Olha aqui que ele veio, ó. Veio no order block, deu a compra, foi até lá em cima e depois devolveu tudo. E agora está no meio do caminho. Ou seja, não tem o que fazer, tá? Vou deixar aqui ó, marcado essa extremidade. Como extremidade, tá, turma? Não que isso aqui seja um order block comprador, isso aqui é uma extremidade. Então fiquem atentos. Caso esse preço venha fazer isso aqui, ó, tá? Porque se ele vier para cá, ele vai passar direto, tá? Então fiquem espertos. Isso aqui é um primeiro alvo de uma venda se ele der aqui nessa região, beleza? Então tomem cuidado em relação a isso, tá? Além disso, a gente tem aqui, ó, eu vou deixar inclusive marcado. Deixa eu só tirar aqui essa região aqui. Esse imbalancezinho aqui do 15, ó, tá? Então fiquem espertos nessas duas regiões aí, que aí tem muita história para contar. Fechou, turminha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um bom descanso. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente está ao vivo na nossa live. Grande abraço a todos e até amanhã.